Agora ninguém veio. Agora nós é invocado, sabe, irmão? O que eu pretendo? Deixa eu te falar o que eu pretendo com isso, além de pôr na internet para um monte de gente ser abençoada. Eu acredito que está sendo rico. A ideia é fazer, ao invés de começar de ir para a África, vir não sei para onde, não sei para onde, a gente manda isso, vai em vídeo. Fica muito mais barato, fica muito mais em conta e a gente vai poder ser, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelos os recursos que o Senhor tem providenciado para essa viagem. Quero te fazer honrar a Deus. Assim, algumas igrejas têm participado de uma maneira intensa. Tem uma igreja especificamente que tem jejuado. Já começou domingo passado no jejum e vai terminar só quando eu voltar da África. E assim, eu fico extremamente honrado por isso. Glória a Deus. Vamos começar um assunto aqui. Eu tô com um projeto aqui especificamente para a igreja, mas né, existe um intervalo da viagem, né, da África, e eu quero tentar condensar algumas ideias até a gente chegar nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Mas eu queria condensar algumas ideias antes disso, que eu tenho sido muito abençoado através a vida de um irmão especificamente. Ele tem me feito rever alguns conceitos que, quando a gente tomou uma posição ministerial mais intensa, nós muitas vezes a balança pesa para um lado, né? Então aí a gente põe toda a carga para um lado e esquece de muitas coisas que ficaram para trás. E esse irmão tem me feito rever algumas coisas, alguns princípios que eu tinha esquecido, que eu acho que isso é tão fundamental, que eu tenho visto isso e tenho notado biblicamente, tão fundamental para a nossa vida, para a nossa vida cristã. E eu quero estudar um pouquinho antes. Esse irmão chama John Bevere. Vale a pena, tudo que você escutar dele. É um mestre da palavra, um homem que tem usado, Deus tem usado de uma maneira muito forte, muito abençoador. Nós fomos abençoados, né? É um irmão muito querido. Mas eu queria tratar hoje de um tema chamado honra. O princípio da honra. O princípio da honra. Ele tem um livro. Eu estou baseado, parte disso aqui eu estou baseado em cima desse livro. Se você achar o princípio da honra, do John Bevere, compre, leia. Muito rico, muito rico. Vamos orar primeiramente. Senhor, nós pedimos a revelação da Tua palavra. Não há nada maior do que ela. Não há ninguém maior do que ela. Pai, tudo submete a ela. Tudo é estabelecido por ela. Tudo é sustentado por ela. Tudo muda por ela. E nós honramos o Teu nome por essa palavra tão perfeita, pura. Oh, meu Deus, é tão preciosa, Senhor. É tão preciosa. Agora, meu Deus, a parte que me cabe, Senhor. Oh, meu Deus, é ministrar essa palavra na ação do Espírito do Senhor. Pai, traz a revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
para louvor da tua glória. Afastamos desse ambiente aqui, em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha, que rouba, que distrai, tudo aquilo que, por algum propósito maligno, tenta intervir nessa palavra, no entendimento, e te pedimos, ó Deus, a clareza, revelação. Quando o Senhor revela, Senhor, o Senhor pega a gente por dentro, Senhor. E nos dê a graça, Senhor, de responder essa revelação, Senhor. Daquilo que o Senhor revela, nós colocarmos em ação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para louvor da tua glória. Amém, Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá ver comigo. Hebreus 11. Versículo 6. É um texto conhecido. Diz o seguinte: de fato, amém? Abrir? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou ler isso de novo, presta bem atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus pela palavra. Agora presta atenção que eu achei interessante, porque a vida inteira eu tinha uma ideia a respeito dessa palavra especificamente, que ele se torna, que o Senhor, que é necessário que todos que se aproximem de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe, e que Ele se torna o galardoador. E eu imaginava que galardão era um presente só. Mas a palavra galardão significa recompensa. A palavra galardão significa recompensa. Então é necessário que a gente entenda que o Senhor exista e que Ele é recompensador. De quem? Daqueles que o buscam. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. De Gênesis a Apocalipse. Vamos ver rapidinho. Gênesis 15, 1. Vamos ver aqui na coisa para não precisar ficar. Gênesis 15, 1. Fala, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e sou o teu galardão. Será grandíssimo. Amém? Eu sou o teu escudo e sou o teu galardão. Começa, primeira palavra. Olha onde termina a ideia do galardão. Em Apocalipse, capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro. 22, 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir, ou outra versão está o meu galardão, para retribuir cada um segundo a sua obra. A gente aprendeu que nós somos salvos pela fé, e realmente somos. Não tem nada que pague, nada que nós possamos fazer que pague a salvação do homem, que
pague a revelação de Cristo em nossas vidas. A palavra de Deus lá em Efésios 2, 8 a 10, fala assim que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos gloriar nisso, nada. Por mais bonzinho que você seja, por mais legal que você seja, por mais perfeito que você seja, isso não vai comprar a sua salvação, a sua ida, a sua eternidade com Deus. Mas é interessante que nesse versículo, abre lá para mim, Lucas, Efésios 2, 8, está lá já. Por meio da fé, vão lá, 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie, nada, obra nenhuma. Eu sou dizimista, eu prego na igreja, eu sou evangelista, eu dou minha vida para o pobre, eu morro. Isso não paga a salvação do homem. Isso não paga a entrada nos céus, uma eternidade nos céus. Isso não paga, obras não pagam. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vai. Porque somos feitura, poema que chama na verdade. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Agora, as obras, nós vamos estudar isso aí, não vai ser agora não, mas eu quero ter um tempo para a gente estudar isso aí. As obras do salvo as obras não determinam aonde você passa a eternidade. Quem determina onde você passa a eternidade é Cristo. Mas como você passa a eternidade, as suas obras. Apocalipse falou isso. E se você for fazer um estudo apurado da coisa, e nós vamos fazer ainda, em nome de Jesus. Eu quero fazer nos princípios elementares, nós vamos fazer isso. A recompensa dada pelas suas obras. O galardão dado para as suas obras. Só que nós passamos, o nosso evangelho passou por um período muito interessante, porque nós confrontamos muitas vezes com pessoas que se salvam, ou pelo menos melhoram a sua vida, no caso do romanismo, do espiritismo. Fala que a gente vai melhorando de acordo com que a gente vai fazendo a obra, e a gente vai passar uma certa eternidade, tem até um purgatório, onde você vai ser refinado ali e passa e melhorado para viver bem. Ou passar uma eternidade melhor. E aí nós confrontamos com isso de uma maneira tão forte e dizemos o seguinte: obras, nós não precisamos ter isso não. Nós excluímos as obras das nossas vidas. E nós passamos a ser extremamente... nós vivemos muito dentro mais inspirativo do que suor, do que fazer alguma coisa. Mas as obras têm um fundamento e têm um peso nas nossas vidas. Quer ver? A gente viu lá em Apocalipse. Deixa eu te dar um texto aqui que me fascinou, tem me fascinado. 2 João, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, é só um capítulo só. Segunda carta de João. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebei plena
recompensa. Sabe o que é isso? Sabe o que é o meu entendimento sobre isso? É que muitos vão fazer coisas e vão chegar no fim. É como se fosse o dono da lavoura, que estava tratando a lavoura, cuida da lavoura, ara, cuida dela, planta sementinha, gasta dinheiro, gasta suor, chegou no fim, ele sabe que vem a hora que a sementinha está para germinar, a hora que dá para sair o fruto, ele sabe que tem um problema, um problema climático, por exemplo, e ele não faz nada para resolver aquilo, para segurar o fruto. E muita gente, sabe o que eu entendi aqui? Muita gente não vai receber plena recompensa. Muita gente não vai receber a recompensa total. E eu vou te falar, tem muitos que não vão receber recompensa nenhuma. Porque não seria justo o que Paulo passou, o que os irmãos lá da Síria estão passando, e me ser qualificado junto com eles. Então, a gente precisa ficar muito esperto nisso. Só para você ter uma ideia, reforça isso lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios. Boa pergunta, hein? Esse aqui eu não marquei, mas deve estar aqui. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça do homem. Não. Então deve ser segundo. Ele fala da serpente que enganou a Eva. É segundo, né? 2 Coríntios. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompido os vossos entendimentos, se apartem de simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Apocalipse fala, cuidado para que alguém não roube a sua coroa. A palavra de Deus fala, ser fiel até a morte, eu vou te dar uma coroa. Isso não está falando de salvação, está falando de recompensa. E nós precisamos estar atentos a isso. Cuidado com a tua história, a tua história em Cristo não se comprometa no meio do caminho. Tem gente que abandona a fé, tem gente que larga tudo, tem gente que cai no erro, cai no pecado e fica. Agora, eu vou andar um pouquinho nas recompensas terrenas, porque a recompensa não é só aqui. Se você for estudar na Bíblia, na Palavra de Deus com mais intensidade, você vai ver algumas coisas que eu vou andar com você. Eu estou crendo que você tem alguma noção da Palavra de Deus, mas eu vou citar algumas pessoas aqui especificamente que receberam o galardão, receberam uma recompensa dessa honra. A honra tem um fundamento muito interessante. A honra tem um fundamento muito denso. Por exemplo, você vai ver muitos dos termos, se você for ler o livro de Marcos, vamos olhar, vamos, acho que é Marcos capítulo 1, versículo 29. Em seguida, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, Tiago e João. Jesus estava lá, foi se hospedado naquela casa, chegou lá, a sogra do Pedro estava doente. E aí o que aconteceu? Jesus curou ela. Mas era um lugar que ele estava sendo honrado, estava sendo recebido, estava sendo querido. Vamos lá, isso aí, vamos andar para frente, que eu acho que a gente vai andar mais. Marcos capítulo 1, versículo 40. Veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Olha o 41.
Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Quero lembrar daqueles homens que trouxeram, que a gente chama de, que era 4 homens, a ideia de 4, porque cada um segurou na maca, né? Trouxeram aquele paralítico. E é interessante que ali tem uma divergência de coisas acontecendo naquele episódio. Ele é maravilhoso, porque o texto é uma riqueza tão grande. E ele fala de uma coisa muito séria. Aqueles homens trouxeram e chegaram lá para encontrar com Jesus, porque aquele homem paralítico, eles queriam que alguma coisa acontecesse, um milagre acontecesse na vida daquele homem. E eles não puderam entrar porque tinha muita gente. A Bíblia fala que de muitos lugares vieram pessoas. E ali tinha aqueles... E eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram Jesus. E é interessante que ali algumas pessoas, alguns irmãos, alguns escribas, que a Bíblia fala que eles arrazoavam em seu coração. Quando Jesus olhou para ele e falou assim: olha, eu estou vendo a tua fé, eu estou vendo, olha, a determinação de vocês, a expectativa que eles têm de chegar perto de Jesus, a expectativa que eles criaram para receber as coisas de Deus, a expectativa que aqueles homens, o esforço que eles fizeram. E Jesus falou: pela tua fé, perdoados estão os seus pecados. E a Bíblia fala que aqueles homens desonraram a Jesus. Não tem essa palavra especificamente, mas a gente, no seu coração, eles não falaram nada para ninguém, eles não cochicharam um com o outro, eles não falaram nada com ninguém, mas os escribas falaram assim: quem é esse blasfema? Porque não é assim, às vezes no pensamento a gente fala: será? E desonrou Jesus. E aqueles homens não receberam nada. E aquele paralítico, ele falou: só para te mostrar. Levanta e anda. Para que vocês saibam que eu posso perdoar pecado. Levanta e anda. Aquele homem, pela expectativa que ele criou de estar perto de Jesus, aqueles homens que vieram, engraçado que a fé, quando ele falou assim: ó, eu vi a tua fé, não foi a fé do paralítico, foi a fé daqueles homens. A recompensa veio para eles pela expectativa que eles criaram de estar. Sabe como é que chama isso? Honra. Você conhece alguém? Você não fica com expectativa quando você vai ter um encontro? Você não vai, olha, com alguém que você gosta, alguém que você admira. Se o prefeito te fizer um convite, falar assim: por favor, vem cá, eu preciso de você aqui, você pode me receber na sua casa, você pode vir. E às vezes a gente faz tanto gosto, a gente cria uma expectativa naquilo lá. E se você for ver tantas outras pessoas, eu lembro daquela mulher, Ciro Finício, é uma grega, que chegou para Jesus, falando: olha, minha filha está com problema, e Jesus chama ela de cadelinha. Falou: olha, imagina, eu fico imaginando, se fosse uma brasileira que chegasse lá, chegasse para o pastor, e o pastor chamasse ela, cara, no mínimo era um processo. No mínimo ele vai falar: o que é isso, rapaz? Está pensando que você é quem? Mas é interessante que o argumento dela, a primeira coisa que ela falou assim, falou: Senhor, eu sei, Senhor. Do jeito que ela tratou Jesus. Sabe como que ela tratou? Com honra. A minha pergunta é: aqueles escribas que razoaram no seu coração, duvidando de Jesus, saiu com a recompensa ou saiu sem recompensa? Aquela mulher que foi até humilhada, saiu com recompensa ou saiu sem recompensa? Sabe, as nossas atitudes definem muito a recompensa que a gente vai fazer. A atitude de honra. Sabe, vou te contar uma coisa. A gente tem
trabalhado com essa... Eu estou até chato, né? A gente só fala da África agora, né? Mas eu vou falar, irmão, porque eu tenho pensado assim... E esse John Bevere fala uma coisa que eu achei interessante mesmo, que todo mundo fala quando vai lá. É que eles criam uma expectativa que o mundo espiritual lá é muito mais aberto. Que Deus revela de uma maneira muito mais intensa na vida daqueles homens. Então tem cura, tem muita libertação, tem muito poder de Deus manifesto. Sabe por quê? Porque eles têm uma gana, eles se preparam, eles criam um ambiente. Eu lembro daquela mulher que saiu para tocar nas vestes de Jesus e falou, só ele tem, só ele pode. Ele pode, eu sei que ele pode. Se eu tocar, é uma convicção que tem. E tocou, sem ninguém ver. As expectativas que a gente vai, e às vezes a gente vem na casa de Deus. John Bevere contou um testemunho. Ele falou que foi numa cidade e ele foi na prisão pregar antes do culto. 2 horas antes do culto que ele ia pregar na igreja. E ele foi no sistema presidiário e pregou lá. E assim ele viu. Ele falou, gente, que o assistente dele falou para ele, se eu morasse nessa cidade, eu queria congregar nessa igreja aqui, que era povo apaixonado, povo doido, desesperado. Sabe por quê? Porque foi um americano lá. Eles não acreditavam que fosse um americano lá só para pregar para eles. Eles falaram, não é possível. E aquela expectativa que eles criaram, Deus moveu. Aí ele saiu de lá 2 horas depois e foi pregar na igreja do pastor que convidou ele. Aquele culto gelado que ele falou, a palavra não saiu. Então, sabe de uma coisa? Às vezes, nós não recebemos a palavra de Deus. Porque a expectativa nossa... Nós não recebemos milagre de Deus porque a expectativa nossa está errada. Nós não criamos essa expectativa. Nós não criamos motivação, nós não criamos ambiente para ir atrás. E aí, não tem recompensa. A palavra de Deus fala que ele é galardador daqueles que o buscam. Sabe, a gente trata, às vezes tem uma certa... um certo comodismo dentro da gente. Eu te falo assim, olha, meu irmão, meu Deus, isso é sério. E aí a gente vem quando dá. Uma gripezinha, a gente deixa as coisas de Deus do lado. Um probleminha, a gente passa. Sabe por quê? Porque não tem expectativa. E é interessante que as 3 coisas que eu vi, 3 ingredientes para o milagre é um problema. Tem que ter um problema, irmão. E eu vou te perguntar, tem alguém com problema aqui, não? Se não tem, irmão, compra uma caixa de foguete, que você sair daqui. Estoura, eu não gosto de foguete de jeito nenhum, mas eu vou aguentar e vou bater palma para você. Mas a gente, qualquer coisinha, a gente não. É porque, não, eu amo Jesus. Amo. A gente não cria aquela expectativa, a gana, a ansiedade, porque ali está a minha salvação, ali está aquela mulher saiu desesperada, falou, é ali que está a minha salvação. Aquele cego, o cego quando viu Jesus, ouviu Jesus passar, ouviu o tropelo daqueles homens falando e descobriu que era Jesus. Ele gritava e dizia, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho. Cala a boca, fica quieto. Até os discípulos dele mandam, não cria essa expectativa toda não. Mas aquele cara não ouviu ninguém, porque ele queria. Criou, ali está a minha salvação. Creia que Deus exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, existe uma ação minha e uma reação dele. Quantos estão entendendo?
um cidadão que Jesus fala assim, ó, eu não vi fé quanto essa em Israel. Agora imagina, presta atenção. Maria morava em Israel, sim ou não? Maria não tinha fé igual aquele cara. Pedro morava onde? Não viu nem Pedro, cara. Sabe quem que era? Era um centurião romano. Você sabe quem que era um centurião romano? Você sabe o que significa ser um centurião romano? Era um agente do governo de Roma que tinha conquistado o povo judeu. Jesus era um cidadão simples judeu. Então era o conquistador com o conquistado. E esse centurião cuidava de 100 homens. E aí, quando ele vai, ficou a menina dele, a filha dele, com problema, ele sai correndo atrás e ele fala uma coisa para Jesus que eu achei fantástico. Ele falou assim, eu não sou digno de te receber na minha casa. Ele está falando, o conquistador falando para o conquistado. O graduado falando para o pequeno, aparentemente. E ele falou assim, eu não sou digno. Você entendeu isso? Você sabe isso aí? Sabe como é que chama isso? Honra. Honra. Pergunta. Não era a filha dele, não. Era um servo dele. Um servo dele. Pergunta, o servo dele foi curado? Não. O que você acha? Recebeu o galardão daquele que o busca. Do galardoador. Você está entendendo por que muitas vezes o milagre não vem na gente, na vida da gente? Eu vou abrir algumas outras coisas aqui que a palavra de Deus fala sobre honra, que isso é muito importante para a gente saber. E eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho com isso. Eu vou dizer que a honra, ela reflete no céu. Um dia nós vamos estudar sobre isso. Reflete aqui, porque milagres acontecem, coisas acontecem, bênçãos acontecem, de acordo com a expectativa que temos de honrar, de respeitar. E eu queria que essa palavra honra, no grego, é time. Na verdade, a pronúncia é teme, que significa valorização. Aquilo que é precioso, aquilo que é respeitável, aquilo que vale a pena. A palavra honra, ela é o reconhecimento mais ação. Você pode reconhecer, mas não tem ação nenhuma. Honra teu pai e tua mãe. Sem ação? Ah, não, eu reconheço. Olha, meu papai é uma benção. Mas está lá nas traças lá. Está lá doente, não sei não onde é. Ah, que benção. A honra vem para minha casa, papai. Deixa eu cuidar do senhor, papai. Eu vou estar aí, papai. Isso é honra. Agora, existem a desonra, a palavra desonra é atimia, que quer dizer tratar como comum. Então, quando eu trato as coisas no normal, no comum,
eu estou desonrando, eu tenho uma desonra. Não é, ou seja, uma ausência de honra. Essa palavra é superficial. É aquilo que desfaz com facilidade. Não tem valor. A honra se demonstra por atitude, que é a valorização, colocar em destaque, por exemplo. Quer ver uma coisa que honra? A hospedagem bem feita, a recepção, a aceitação e a valorização, atitude. Com palavras, por exemplo, elogio, palavra de fortaleza, não. É importante, a bispa pregou semana passada falando para a gente elogiar. É sério, a gente precisa disso. Você consegue. Não, vamos. Ou, não, eu acredito em você. Outra coisa por pensamento. Agora, todas elas têm que ter origem no coração. Isaías 29:13 diz o seguinte: o meu povo me honra com os lábios. Por isso o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Faz porque tem que fazer. Faz por obrigação. Eu obedeço por obrigação. Eu não obedeço por temor. Eu não obedeço por honra. Eu faço em troca. Eu não faço por amor. Eu não faço por paixão. Eu queria muito que essa palavra fosse um espelho para nós e a gente olhasse para nesse espelho e visse como que nós estamos na realidade. Fosse um raio-x da nossa vida. Por que será que as coisas não acontecem? Por que será que eu tenho esse problema? E a gente culpa muitas coisas, a gente olha para os outros e muitas vezes a gente não entende muito o processo de Deus na nossa vida, ou não quer entender. Porque o orgulho faz com que a gente pegue o nosso problema e põe para o outro. E põe para as coisas externas. Enquanto Deus não está tratando do outro. Deixa eu te contar um negócio para você. Posso te falar uma coisa? Você sabe que um problema na sociedade é um problema não só é um problema extremamente governamental. Você sabe que um problema toda a sociedade é como a corrupção. Imagina, você vai tratar da corrupção lá, todo mundo está olhando para o governo e fala, você é corrupto, mas a maioria já tem um sistema corrupto aqui embaixo. É um sistema é uma engrenagem. E aí a gente tem um governo que merece. Porque a gente fura a fila, a gente quer dar vantagem. Agora no futebol, por exemplo, um cara fez uma boa ação lá, tem um monte de gente pichando ele. Aí eu fico imaginando, aí o cara falando assim, eu prefiro a mãe dele chorando que a minha. Aí depois ele falou, se Deus quiser, vai abençoar. Eu falei, nossa, o cara deve ser crente. Eu falei, Jesus. Sabe, você entendeu esse espírito? O problema numa família, a gente põe um bode expiatório, mas geralmente a família é todinha problemática. Há um bêbado na família, sabe quem bebe? Todo mundo. Então não adianta, muitas vezes não adianta só tratar disso. E a perspectiva de Deus é essa. Então a gente olha e fala assim, fulano está errado.
mexeu uma peça da engrenagem, a engrenagem ajusta de acordo com aquela peça. É importante você falar assim, olha, por que Deus está fazendo isso comigo? Vamos lá? Eu queria trabalhar um pouquinho com uma coisa chamada honra 360 graus. Existem alguns níveis de honra, porque às vezes a gente honra a Deus. E olha o que o apóstolo Pedro fala, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Você tem jeito de pouquinho não, né? Esse irmão, vou te contar. Honrai quem? Quem? Essa pessoa que está do seu lado aí é todos, não? Não, honra a Deus. Nós estamos numa sociedade extremamente que tem tocado profundamente nesse princípio. O que passa de mim, eu não preciso, não tem nada. É o que o cara falou lá, é impressionante. Eu prefiro ver a mãe do outro chorando que a minha. Sabe o que ele me deduziu? Você que se vira. Aí, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai quem? Você sabe o que ele fala? Fala de uma honra 360 graus. Muitas pessoas têm sido impedidas de ter a bênção, de ter a recompensa, por falta disso aqui. Ó. É por isso que eu estou te pregando isso. Porque às vezes a gente honra com a facilidade a Deus, oh meu Pai. Mas aqui, quando chega no todos, nós temos uma fragilidade enorme. Ele fala em 3 áreas, especificamente. Ele fala que a gente precisa honrar para cima, para baixo e para os lados. Quem são os de cima? A Bíblia fala assim, olha, são os na área civil, são os civis. Olha em Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1. De 1 a 7. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e que as que existem foram ordenadas por Ele. Seu prefeito, sabe quem é? O dono da Previdência, que pode mudar a Previdência, sabe quem é? Autoridade. E a gente fica aí metendo pau neles e fica usando rede social para meter pau na turma. E nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para nós somos chamados, sabe como é que faz democraticamente a luta? No voto. Você não aprendeu isso? Aprende, é voto. Não é batendo panela, não é gritando, não é fazendo comício lá fora, não é postando na rede social. Não adianta. Tem gente, meu Deus, cuidado, gente, não expõe a vida demais na rede social, não. Acordei feliz. Hoje briguei com o Zé. Tem dó, gente, você é criança. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem? Deus. E vixe. E os que resistem trarão sobre si mesmo não tem galardão, não tem
recompensa. Mas, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Meu Deus do céu. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra os que praticam o mal. Antes do Toninho e do Verde tomar posse, eu falei, olha, a espada está na mão de Deus. Mas se você usar errado, a espada de Deus passa vocês. Então, vocês que se viram com esse negócio, vocês abusar da autoridade que vocês têm. Então, o coreaninho lá, o gordinho, Kim Jong-un, sei lá quem. Rapaz, a espada vai passar nele uma hora. O Hitler, a espada vai passar nele. Não passou ainda não, cara. A espada passa. Porque é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Mas, por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atender a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Glória a Deus. Amém, queridos? É gostoso ouvir isso? Diz assim, não. Porque nós fomos treinados para não ouvir essas coisas. Quer ver outra pessoa que tem autoridade, além dos civis? Os domésticos. Você sabe quem são os domésticos? Primeiro mandamento com recompensa é: honrai pai e mãe. A Bíblia fala que tem gente que vai morrer mais cedo. Sabe por quê? Porque não honra, não respeita, não escuta. Escuta seu pai, menino. Por quê? Porque o problema é o negócio vai voltar para você, filho. É Deus que está falando, não é uma ideiazinha, não é a baleia azul. Vocês estão entendendo isso? Honra os sogro e sogra. Irmão, sério, filho. É sério. Não é fácil. Porque geralmente é concorrente. Geralmente fica concorrendo, porque o meu filho é o meu bonitinho. E agora chega outra bonitona querendo levar ele para ela, agora não é ele mais. Honra o sogro com a sogra. Ensina a honrar o sogro com a sogra. Eu não tive muita oportunidade de honrar minha mãe do jeito que é devido, porque eu sempre morei longe dela. Mas eu vi ela extremamente honrada pelos meus irmãos, tratada como poucos. Mas eu tive o privilégio de tratar meu sogro na minha casa com toda a honraria. Nós mudamos a casa inteira por causa dele.
Em Efésios 6:2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos lá. Mais. Honra esposo. Você sabe que o esposo é o cabeça. Honra. 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 Honra tua esposa como parte mais fraca. Ah, mas não sei o que. A Bíblia está falando, não sou eu não briga comigo não. Mas por isso precisa de respeito. Sabe que tem muita oração que é interrompida. Sabe o que significa isso? Não tem galardão. Não tem recompensa. Tem oração que é interrompida, irmão. Porque o conflito. Porque há conflitos. Um desfazendo a honra que é do outro. O posicionamento. Se você quiser ver uma referência, não precisa pôr não. Em Hebreus 3:1-7 fala sobre isso. Outra coisa, os discípulos civis são o social, são o patrão, o professor, deve honra para eles. Ensina os teus filhos a honrar. Sabe o que acontece? O professor vai lá, você fica do lado do seu filho. Ensina ele a honrar. Você sabe por que há uma educação no Japão diferenciada? Porque lá tem um princípio da honra. Ensina a respeitar os mais velhos. Sabe onde aprende isso? Em casa. Pior, aprende isso vendo você fazer. Respeita o seu patrão. O seu patrão meu irmão, meu Deus, não tem medo, tá tomando tempo, mas vamos ver um pouquinho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, 14. Quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vai lá para o 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também ao quem? Puxa vida, irmão. Mais 19. Porque isto é que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Vou te contar uma coisa. Tudo que é injustiça que está a favor de Deus, o céu conspira. Tem algo reservado. Tem um tesouro lá reservado para te presentear, pode ter certeza. Você crê nisso, irmão? Vamos honrar. 20. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, e sofreis com paciência, isso é o quê? Eu honro a Deus, mas não quero ninguém, ainda mais nessa... Irmão, nós estamos falando com uma sociedade extremamente
nós estamos indo contrário a isso aqui, viu, gente? Hoje qualquer coisinha está processando. Qualquer coisinha. Eu tenho tanta coisa para lhe falar. Quer mais? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e 2. Um e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 2. Sabe o que eu estou vendo? Depois fala que é crente. Tem gente que fala assim, eu não ponho mais funcionário crente na minha empresa, não. Olha só. Os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina estas coisas. Você sabe por que muitas vezes nós não somos recompensados? Ou você quer uma recompensa humana? Agora. Você sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós desonramos. O outro nível lá, sei que você está fazendo uma nota, está até suando aí, né? O outro nível é o nível espiritual. Né? Isso especificamente, nós fomos muito afetados, porque a gente, por muito tempo, teve um certo abuso. E eu não digo abuso porque pela maldade, mas porque foram ensinados assim. E então a gente veio, o pêndulo da balança voltou para o lado e a gente fala, não quero nada, não preciso de nada, não queremos honrar ninguém, não queremos nada, mas eu vou te contar um negócio. Esse irmão, esse estudo tem me feito pensar diferente. Que nós precisamos, biblicamente, a palavra de Deus nos chama a isso. E espiritualmente, nós precisamos trabalhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Era bom, 5, 12. Era bom que outra pessoa estivesse pregando aqui, mas eu estou sendo afetado, viu, irmão? Né? Eu tenho revisto algumas coisas da minha vida. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais que os que trabalham entre vós presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, 13, e que os tenhais com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria? Não seria? O que é isso? Falta de galardão. Então, não está aqui, ou
não é colocado à toa. É engraçado que ele fala assim, olha, velo por vossas obras, vão prestar conta, para que façam com alegria, não gemendo. Meu Deus, é sério. Porque às vezes é importante, a gente tem trabalhado muito com pastores, a gente tem visto tanto que é uma das áreas, é uma das profissões, né, que eu não gosto muito de dizer essa profissão, que é profissão, que mais exigidas, das 10 profissões mais exigidas, da mais estressante. O que tem de pastor com uma enfermidade chamada burnout, quando o fogo apaga, desanima da vida, quer morrer. Tem gente que não aguenta ver crente, porque faz gemendo. É duro, é complicado. Você está vendo a pessoa indo para... É como filho. Imagina uma família que tem 3, 5 filhos, que é uma família grande. Agora imagina, pastor, é até 100 filhos. E cada um que se perde, cada um que vai, dói. Machuca. Honra, querido. E às vezes a gente desonra. Às vezes a gente não respeita. Honra de frente, não honra com o coração. Tem gente que você não sabe se está ou não está. Você não sabe se é filho, se é meio... Sabe daquele trem assim? Será? Não sei. Não tem aliança. Não tem... Eu te falo com isso muita propriedade. Muita propriedade. Vamos ver um texto aqui que eu queria também trabalhar. Deixa eu falar dos... Depois eu vou voltar nesse texto. Eu ainda tenho um tempinho. Nós estamos falando dos de cima, da setinha de cima ainda. Agora tem os iguais, os amigos e até os inimigos, porque a palavra de Deus fala: orar por aqueles que vos perseguem. Gente, que coisa doida, sabe? Mas é um desafio. E muitas vezes nós não somos abençoados de uma maneira efetiva. E tem muita gente que vai, o decorrer da história dele vai ter problemas, ou não digo problema, mas vão deixar de receber algumas coisas eternas, porque isso não consegue adaptar, isso não consegue fazer, isso não consegue administrar. A palavra de Deus, Jesus falou, a cumprimentar aquele que te cumprimenta, que valor tem isso? Amar aquele que te ama, que é isso? Que valor que é isso? Os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que os nossos iguais, os colegas de trabalho, o irmãozinho da igreja, e nós falamos sobre... Deixa eu usar esse texto aqui para acho que vai definir mais, acertar mais essa Mateus capítulo 10, versículo 40 e 42. Quem vos recebe? O que é? Repete comigo. Quem vos recebe? A mim. Quem está falando isso?
Quando eu te recebo na minha casa, sabe quem que eu estou recebendo? Meu Jesus. É interessante, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte é o avesso, mas a Coreia do Sul passa por um avivamento grande. Passou. Eu acho que ainda tem um fluir desse avivamento grande, porque eu acho que já conquistou quase tudo que tinha de conquistar ali. Pelo menos boa maioria. Um dia, não era a Silvia ainda, mas era uma outra mulher que tinha comprado uma loja, a primeira coreana que teve aqui na cidade, veio para cá, ela tinha uma loja lá perto do calçadão ali. E eu entrei na loja e não conhecia, não sabia nada, o Carmo foi ver umas roupas lá, um negócio de roupa, e eu vi uma Bíblia lá em cima, uma bibliona desse tamanho assim, coreano. Eu falei, nossa, cara, eu vi ela conversando aqui enrolado, tal, daquela coisa. E eu achei, ó, que bacana. Eu vi a Bíblia, eu falei, vai que essa mulher é crente. Né? Aí eu custei a falar com ela, falei com uma menina que falava com ela tinha uma dificuldade para falar, e eu perguntei assim, a senhora lê a Bíblia? Ela falou, leio, tal, não sei o quê. Falei, não sei de lá, e bacana. E aí eu falei assim, não, mas eu sou pastor. Nossa, por que eu falei isso? A mulher chorava. Falou, sabe o que ela falava? Jesus entrou aqui na minha casa, na minha loja hoje. E despencou da presente para o do Carmo. E eu falo, meu Deus do céu, sem graça, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Despencou a fazer as coisas. Sabe o que é isso? É um entendimento de honra. Não estou querendo isso não, querido. Sinceramente eu não busco isso. Mas eu acho que a gente precisa aprender essas coisas, não só com o pastor, mas um com o outro. Nós não estamos lidando, nós estamos lidando com o Filho de Deus. É por isso, Pedro fala para não tratar a esposa com muito zelo. Você sabe por quê? Porque ela está falando, ela também é salva. É também uma mulher, uma filha de Deus. Então você está tratando com aquilo que não é seu. É do Pai. Então muitas vezes ofende pessoas. Né? Incita a pessoa, quer ver? Incita a pessoa a pecar. Isso é desonra. Fala mal, briga. Não gosto de fulano. Ó. E a Bíblia fala honra. Vamos dar isso. Quem recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você está entendendo? Eu recebo o Felipe, eu estou recebendo Jesus, que recebe o Pai, o Eterno. Esse era o entendimento. A Silvia vinha aqui e ficava brava comigo. Lembra? Ela ficava brava, não é possível, você deixa as coisas acontecerem só. Por quê? Que isso? Crente que não vem na ceia, você tem que ir lá telefonar no outro dia e falar, preciso ser obreiro aqui nunca mais. Sério? Não era assim? Por quê? Porque era do entendimento que ela tinha. E aí, por que será que tem tanto avivamento lá? Estão entendendo isso, querido? Eu quero um avivamento. Quer recompensa? Quantas vezes nós estamos interferindo na nossa família porque desonra as outras pessoas? Por que não tem às vezes uma bênção? Sabe por quê? Porque nossa família é resultado. Está pedindo, está orando. Por quê?
Deixa eu te perguntar, quantas vezes você fala do irmão? Quantas vezes a gente fala mal? Não adianta tratar bem. Eu já vi gente dar relógio para o outro. Já vi gente, o cara dar um relógio, acabar de sair dar um relógio de ouro para o outro cara. Sair dali e falar mal dele. Aí, irmão, quem recebe um profeta, olha o nível, vou te pôr 3 níveis aqui. O profeta, na qualidade de profeta, recebe o quê? A recompensa de profeta. E quem recebe o justo, na qualidade de justo, recebe a recompensa de justo. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá. Se alguém, olha aqui para mim, tem gente que perde. Tem gente que perde. Eu vou falar. Tem gente que perde a benção. Sério. Aí nós vamos ver 3 níveis, né? É o nível que é o para cima, né? Que é o espiritualmente falando, os profetas, na qualidade de profeta. Você vai ver, você quer ver uma coisa interessante? Eu estou lembrando aqui do rei que não era nada, não era ninguém, mas eu estou lembrando de Davi, quando entra em Saul, e ele tinha a oportunidade de matar Saul, Saul já estava perseguindo ele, Saul era o crápula, era um endemoniado que estava atrás dele. E aí ele cortou o vestimento, depois chorou amargamente, porque ele entendia o processo de honra. Queridos, em nome de Jesus, você recebe o galardão de profeta quando você trata o profeta, mas às vezes é muito fácil tratar para cima. O pastor, nossa, vamos lá. Mas é interessante que quando ele fala o outro coisa, ele fala que o justo é o coigual. O justo, olha Romanos 12, 10.